O governo de Santa Catarina lançou no mês de junho um programa que pretende contribuir no combate à crise energética do país. O Programa Catarinense de Energias Limpas, o SC Mais Energia, quer estimular a geração de energias limpas e renováveis para aumentar a eficiência energética do Estado. No programa de hoje, nós vamos entender um pouco mais sobre as energias renováveis. O Viva Voz já está no ar pela rádio e pela TV Univale. E hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo, Catiane Cru. Oi, Liz, uma boa tarde para você e também para quem está em casa acompanhando o Viva Voz na Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Lembrando que você pode sempre participar do nosso programa através do Twitter, que é o @VivaVozUnivale, e curtir a nossa página no Facebook, é o facebook.com/VivaVozUnivale. Isso mesmo, nossa convidada hoje é a professora Camila Búrigo Marim, professora nos cursos de Oceanografia e Engenharia Ambiental aqui da Univale. A professora Camila é mestre em Oceanografia Física, Química e Geológica, também é especialista em projetos sustentáveis, mudanças climáticas e gestão de carbono. Obrigada pela presença, professora. Obrigada pelo convite. Bom, Camila, para a gente entender melhor todo esse cenário, explica para a gente o que são as energias renováveis. Energias renováveis, elas provêm de recursos naturais e que, na verdade, estão associados ao tempo de reposição dos seus estoques. Por exemplo, o petróleo não é considerado uma energia renovável, porque ele é um combustível que ele leva milhares de anos para se formar. Então, a gente não conseguiria repor o seu estoque em escala humana. Então, as energias renováveis são todos aqueles que a gente utiliza os recursos naturais e a gente consegue renovar esses estoques a tempo de nós mesmos reutilizarmos. Dá um exemplo para a gente. Exemplo, hidrelétrica, exemplo, energia eólica, energia solar, alguns tipos de biomassa, como, por exemplo, a utilização de resíduos sólidos, de lixo para geração de energia. Legal. Professora, e quais desses tipos que você citou que são as mais utilizadas hoje em dia? De energias renováveis, Isso. A gente está tendo um crescente aumento da energia solar, mas no Brasil o que é mais utilizado são as hidrelétricas, São as energias oriundas, então, da força hidráulica das águas. Em termos gerais, as hidrelétricas são o principal recurso energético do planeta ou não? Não. Na verdade, a maior parte dos recursos que a gente usa para gerar energia são de recursos não renováveis. Dentro dos renováveis, sim, as hidrelétricas ainda dominam a geração de energia. E como eu falei, a energia solar está crescendo, bem como a utilização de energia eólica. E é o petróleo, então, o principal recurso? O principal recurso em relação a nível mundial, que faz a principal energia da matriz energética mundial, é oriunda do petróleo. Uma pessoa comum, de repente, pode adaptar a sua residência para utilizar a energia renovável? Sim. Existem alguns programas que têm incentivado isso no Brasil. Antigamente era muito caro você utilizar uma energia renovável na sua casa, mas como a gente está tendo uma crescente demanda de energia, se incentiva algumas práticas. Por exemplo, a gente pode colocar um painel solar numa residência. Antigamente era muito caro porque esses painéis solares eles precisavam de um banco de bateria para armazenar energia. Nós todos, na maior parte do dia, estamos fora da nossa residência. Então, a energia que está sendo produzida com o sol, por exemplo, nós não vamos utilizar naquele momento. Certo. Então, precisava de baterias para armazenar, para que a gente pudesse usar essa energia à noite. O que se faz agora, o que se incentiva a fazer, é você colocar essa energia na rede e aí você fica com um crédito de energia. Então, durante a noite, você vai pegar energia normalmente, da rede interligada, e aí você fica com crédito. Se você produziu mais do que você gastou, você depois recebe, você fica com 2 anos aí de créditos em energia para você utilizar novamente. Professora, eu iniciei o programa informando sobre esse novo programa do governo de Santa Catarina de estimular mesmo o desenvolvimento dessas energias no estado, Como é que você vê o estado de Santa Catarina em relação à produção de fontes de energia renovável? A gente tem algumas pequenas centrais hidrelétricas em Santa Catarina. Estamos tendo a implementação de vários parques eólicos e também alguns testes com energia solar. Está sendo investido realmente uma razoável quantia, ainda não, ao meu ver, ainda não
suficiente para todo o avanço tecnológico que a gente precisa, mas já é um começo. Segundo as informações que a gente tem aqui nessa notícia, se não me engano, do Diário Catarinense, né, Catiane, 25 milhões estão sendo investidos. É pouco. É pouco. É pouco porque a gente ainda domina não tão bem quanto os recursos não renováveis. Então, a gente precisa de investimento tecnológico para aprimorar cada vez mais as tecnologias que a gente tem, né, para obter energia dos recursos renováveis. Por exemplo, os painéis solares, eles ainda têm uma baixa eficiência de conversão energética. Um exemplo, se você tem 100% da energia, né, da radiação solar chegando na Terra, desses 100% que chegam no painel solar, no máximo 15% é convertido em energia elétrica. Uau. Então, a gente ainda precisa desenvolver tecnologia para conseguir aumentar essa eficiência e produzir mais energia com essas tecnologias. Bacana. Professora, na semana passada, a Fátima emitiu 5 licenças para pequenas centrais hidrelétricas, que são as PCHs, e também as centrais geradoras de energia, as CGHs. Juntas, essas 5 usinas, segundo uma informação que nós obtivemos, podem atender mais de 80 mil pessoas. Qual a importância dessas hidrelétricas e dessas novas licenças que estão sendo liberadas? As pequenas centrais hidrelétricas, elas possuem uma vantagem em relação às hidrelétricas em si, por serem de menor porte e não alagarem áreas tão grandes como as hidrelétricas, né? O que acaba sendo um prejuízo, muitas vezes, ambiental, social e cultural, né? No caso, essa energia toda é extremamente importante porque a demanda, o crescimento populacional está aumentando, consequentemente, aumentam a nossa utilização por bens e consumo, enfim, né? Para produzir esses bens de serviço. Então, a gente precisa, consequentemente, cada vez mais energia. Então, ter essas liberações, ter essa implementação é bom. Mas não dá para ser só isso, tá? O Brasil, ele é mundialmente conhecido por investir em tecnologias, né? Em utilização de energia através da água, né? Hidrelétricas ou pequenas centrais hidrelétricas. Mas a gente viu, por exemplo, a crise, né, hídrica no Sudeste, aqui, né, enfim, bem próximo da gente. A gente também teve alguns problemas com vazão, né, com a água. Então, depender só desse recurso é extremamente perigoso. A gente precisa diversificar a nossa matriz energética. É bom? Mas ainda não é só isso que precisa. Ok. Ficou bem claro que hidrelétrica não é a única saída para o consumo de energia, né? Ô Camila, e do ponto de vista mundial, como é que você observa, qual foi o movimento em relação a essa consciência de não, precisamos buscar novas formas de gerar energia, né? Como é que o mundo está se posicionando em relação a isso? Na verdade, primeiro porque os combustíveis fósseis se sabe que eles têm um período limitado. A gente vai usar eles até um determinado momento que não tem mais, né? A não ser que descubram novas jazidas, como o que aconteceu aqui no pré-sal. Então, por conta dessa visão de que não vai ter mais esses recursos para produzir energia, ou que cada vez serão mais escassos, então está se mobilizando, né, para que a gente procure novos tipos de energia. Por exemplo, algumas empresas de grande porte, como a Shell, investem em produção de microalgas para fazer biocombustível. A Petrobras, aqui no Brasil, também investe em parcerias com a Tractebel, por exemplo, e ajudou também a implementar estudos, né, sobre energia através de ondas. Enfim, então, os países também que dominam o petróleo, como, por exemplo, os Emirados Árabes, né, Abu Dhabi tem a maior fazenda, a usina solar do mundo. Né, e eles são um dos detentores, né, da maior fonte de petróleo do mundo. Pois é, deixa eu aproveitar o gancho, já que você mencionou o pré-sal, muda alguma coisa na estrutura aí, nessa atitude do Brasil, do governo brasileiro e das empresas, lógico, por conta dessa descoberta do pré-sal? Quer dizer, isso acaba desmobilizando um pouquinho a busca por novas energias ou não? Na verdade, não. Como eu falei, né, se sabe que mesmo tendo essa nova jazida, ainda é um recurso limitado, né, e que a gente precisa realmente buscar novas fontes. O petróleo não vai deixar de ser utilizado, né, tão cedo. Porque por mais que você não gere energia com ele, ou não use ele para transformar em gasolina, por exemplo, né, energia de combustão veicular, a gente usa para a produção de vários bens. Né? Então, a gente tudo tem petróleo em algum componente, né? Os plásticos todos, por exemplo. Os plásticos todos, por exemplo, componentes eletroeletrônicos, enfim.
Bacana. Professora, enquanto a gente desenvolvia esse roteiro, até surgiu ali na produção uma curiosidade que a gente gostaria, às vezes pode ser a curiosidade do telespectador e do ouvinte, como é que funciona, voltando a falar de hidrelétricas, o processo de transformação da água em energia? Consegue explicar pra gente de uma forma um pouco mais fácil, assim? Bom, na verdade, o que se utiliza é a queda da água, né? Então, a água fica armazenada num reservatório através de uma barragem. Nessa barragem, a gente tem turbinas, então a água passa por determinados canais, que a gente chama dos canais das turbinas. Quando essa água cai, ela ganha energia cinética, energia de movimento, né? Então, esse movimento movimenta a turbina, o hélice da turbina, e esse mover do hélice, né, esse giro dele, acaba produzindo energia. Bacana. De forma bem resumida, né? Lógico. Realmente é muito curioso, né? A gente compreender o funcionamento dessas coisas. Mas... E, na verdade, esse tipo de tecnologia é o que é mais bem dominado no mundo, né? A gente usa esse sistema de mover a turbina não só em hidrelétrica. Começou com as hidrelétricas, mas hoje é usado, por exemplo, em parques eólicos, é o mesmo sistema de funcionamento. Ou quando a gente queima biomassa ou carvão em termoelétrica, só que aí o que vai girar a turbina vai ser o vapor. Então, é todo praticamente o mesmo sistema. O que diferencia mesmo seria a energia nuclear e a energia solar. Todas as outras energias partem mais ou menos desse princípio. Ah, ok. Você tem como informar para a gente como é que está o mapa do Brasil em termos de produção de recursos renováveis de energia, né? Onde já se está conseguindo resultados interessantes com novas energias alternativas. Além das hidrelétricas, que já é tradição no Brasil e que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Acho que a gente pode focar, então, nas outras energias, né, os recursos renováveis alternativos, que a gente chama, ainda que não estão implementados aqui no Brasil de forma muito grande, né? Está ainda muito incipiente. Então, por exemplo, a energia eólica, ela está sendo implementada, tem vários parques sendo construídos no sul do Brasil e na parte do Nordeste, onde temos ventos mais intensos e regulares, e em alguns lugares da Serra também. Mas acho que cabe destacar o Nordeste e o Rio Grande do Sul. Da Serra aqui do Sul? No Sul? Também. Ah, ok. Também. De algumas regiões serranas. Ah, ok. Mas aqui no sul do Brasil e no Nordeste, acho que são os dois principais em relação à energia eólica. E a solar, tem algumas fazendas também sendo implementadas no Nordeste, e aqui tem alguns testes já também, tem algumas já estabelecidas. Aqui, por exemplo, no sul de Santa Catarina, ali na região de Tubarão, tem uma usina bem grande também, que tá funcionando muito bem. Bacana. Camila, falando agora a nível de mundo, quais são os países que são referência, que são exemplo no uso dessas energias renováveis? A Alemanha, por exemplo. Acho que se for citar algum país, eu acho que eu citaria a Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha, embora tenha um menor índice de insolação a nível global, é o que mais utiliza energia solar. Olha que irônico, né? Eles investem bastante nessa tecnologia. Foi feito um plebiscito, inclusive com a população, para saber se eles adotavam a ideia de pagar um pouco mais caro por energia renovável. Isso era para também começar a desativar as usinas nucleares que eles tinham lá. Então, foi desativadas as usinas nucleares e passou-se a produzir cada vez mais de energias renováveis. E em relação à solar, eles incentivam que a população tenha a sua própria produção de energia. Então, a maior parte dos condomínios na Alemanha já possuem grandes os telhados, né, com bastante painéis solares. Que interessante, né? Muito bacana. E a energia nuclear, né? Em que momento ela está, né? Diante desse novo quadro com outras alternativas de produção de energia? A energia nuclear é uma conversão bem eficiente, né? Então, você consegue produzir bastante energia com pouco material. Porém, ela envolve todo o risco que a gente já conhece, né? De um vazamento nuclear, que pode causar desde a morte, né? Ou até propagação de doenças aí por vários anos, né? E, na verdade, tem gente que ainda insiste em energia nuclear, mas a concepção agora a nível mundial é de realmente cada vez mais abandonar esse uso desse tipo de energia, pelo menos para a produção de energia. O Brasil ainda tem produção de energia nuclear, né?
Tem Angra 1 e Angra 2 que ficam no Rio de Janeiro. Estão funcionando. Estão funcionando e acho que não vão parar de funcionar. Não tem nenhuma intenção de reduzir isso. E tinha o projeto ainda do Angra 3, né? Mas ele ainda está parado porque realmente os custos de produzir essa energia, de implementar ela, são relativamente altos por tanto de energia que vai conseguir produzir, né, com mais essa unidade. Muito bem, vamos fazer um intervalo, a gente já volta a conversar com a professora Camila Marim. Nosso tema são as energias renováveis. Estamos de volta com o programa Viva a Voz e o tema de hoje é energias renováveis. A nossa convidada é a professora Camila Marim, que é professora nos cursos de Oceanografia e Engenharia Ambiental aqui da Univale. Camila, de que maneira a Univale está envolvida com essa temática, né? Com esses estudos, com essas pesquisas? Você que está vinculada à oceanografia e também à engenharia ambiental, né? Uhum. Como é que a universidade está lidando com essa temática? Alguns professores já aprovaram projetos de pesquisa em associação para tentar desenvolver tecnologias também junto com o governo brasileiro, mas isso ainda está começando, né? E uma coisa que a gente já tem feito há alguns anos é trabalhos de conclusão de curso e pesquisa, enfim, né? Nas mais diversas áreas da energia, mas não em sentido de desenvolver a tecnologia, e sim de analisar o que já tem e o que seria viável implementar em diferentes locais do estado, ou até mesmo do Brasil. Certo. Você comentava anteriormente a respeito de um projeto voltado para resíduos sólidos aqui na região. Como é que funciona esse projeto? Na verdade, não é um projeto, né? Isso já foi implementado aqui no Aterro Sanitário de Itajaí, né? Que é uma empresa que está fazendo, que ela capta o biogás produzido da degradação do resíduo. E esse biogás que é captado, ele é queimado e convertido em energia. Então, isso já está funcionando, né? O que a gente tem estudado é em relação aos efluentes domésticos. Então, o esgoto doméstico, ele vai para uma estação de tratamento, ou pelo menos deveria ir, né? E nessa estação de tratamento, acontece a decomposição daquele efluente. E durante essa decomposição, são liberados gases que também têm poder energético, né? E eles poderiam ser utilizados para ser transformados em energia. Então, em estações, né, de tratamento de cidades, né, de municípios, é bem possível você utilizar esse gás para gerar energia. Além disso, em alguns tratamentos de efluente específicos, sobra um resíduo, que é o que a gente chama de lodo, desse tratamento. E esse lodo, ele também pode ser utilizado em alguns casos para gerar energia. No estudo que a gente fez no município de Itapema, a gente viu que o lodo, por exemplo, ele não pode ser queimado, ele não tem características específicas boas para ser queimado e se transformado em energia. Mas o efluente, sim, o efluente degradado conseguiria produzir uma boa quantidade de biogás. Muito interessante tudo isso, né? E o investimento é alto para se manter uma estação dessas funcionando? De biogás em específico, um pouquinho. Ainda precisa desenvolver um pouco de tecnologia em respeito... que esse gás, ele, às vezes, dentro do biogás, tem uma quantidade grande de enxofre. E esse enxofre, ele é responsável pela corrosão dos motores e de todo o equipamento que você vai utilizar nisso. Então, precisa passar esse biogás por um filtro para que você não tenha danos no equipamento. E esses filtros ainda são relativamente caros, né? Mas posso citar um exemplo que a universidade... Me fugiu o nome dela agora, mas a universidade que fica no Centro Tecnológico de Itaipu, ela está com um ramo de pesquisa só para conseguir fazer filtros de menor custo. E aí sim, aí se torna cada vez mais viável se utilizar. Aqui em Santa Catarina também eu vi que recentemente tem se feito convênios com suinocultura para se tratar, né, esses dejetos que também geram gases que podem ser utilizados para gerar energia. Bacana. Professora, quais são falando um pouco agora de investimentos e também a tua opinião com relação a isso, quais são as principais resistências das empresas, que as empresas têm hoje para aderir a essas energias renováveis e também que sejam menos prejudiciais ao meio ambiente? Olha, na verdade, eu não estou vendo muita resistência das empresas em si. Por exemplo, a Univale compra a sua energia de leilão de energia limpa. Então, se faz uma previsão de consumo de energia e ela compra a energia de pequenas centrais hidrelétricas e de parques eólicos. Então, as empresas procuram isso também porque, normalmente, o custo de venda, de compra, de aquisição dessa energia no mercado ainda é menor do que as demais.
Então, na verdade, está se cada vez mais aumentando a procura, né? Só que elas também são mais baratas no momento porque tem o incentivo do governo. Depois elas tendem, com o tempo, a ter um aumento também. Camila, do ponto de vista ambiental, qual é a melhor energia? De que maneira todo mundo deveria seguir para que a gente mantivesse a qualidade do meio ambiente e ainda gerando energia? Né? Toda energia causa impacto. Então, depende de cada caso, depende de cada situação. Não adianta eu dizer que a melhor energia é um parque eólico se você tiver uma região de migração de animais, por exemplo. Né? Ou se você está dentro de um centro urbano, que algumas tecnologias ainda provocam um ruído bastante alto. Né? Tem outras que não. Enfim, tudo depende do caso. Ou, eu quero colocar no meio de um centro urbano, só que ali não venta. Então, eu não posso te dizer que essa é a melhor energia, né? Então tem que ter essa ressalva. Mas dentro do que está se vendo hoje, a gente tem muitas opções, né? Energia solar, que tem um baixo impacto. A energia eólica, em alguns casos, também tem baixo impacto. Essa de geração de biogás com os efluentes, né? Com os resíduos, é muito positivo porque você acaba tirando um problema que seria de poluição do ambiente por esses dejetos, né? E também a produção do biogás, que contaminaria a atmosfera e você já está gerando energia. Existem outros tipos de energia que a gente ainda usa muito pouco no Brasil, que é através de ondas, marés e correntes, que também, né, a energia oceânica que a gente diz, que também poderia ser utilizada. Então, a gente tem um campo aí bastante amplo, né? E os impactos devem ser avaliados conforme cada localidade. E o mais interessante é que as pessoas estão procurando saber mais e aderindo cada vez mais a esse tipo de energia, né? Exatamente, né? Não está parado esperando acontecer, né? Isso aí. Bacana. Camila, e o álcool no Brasil, né? Como é que você vê essa situação? Porque foi um investimento grande, desculpa, a longo prazo, e nesse momento não existe muita motivação para a gente consumir álcool nos postos, né? Então, como é que você vê o álcool? Falta incentivo governamental, né? O Brasil era o líder mundial em produção de álcool. Todos os outros países queriam copiar o Brasil. Nós temos a matéria-prima, que é a cana-de-açúcar, que é a matéria-prima mais fácil de a gente fazer a conversão em álcool. Outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, que hoje já passou a produção de álcool em relação ao Brasil, né? Hoje lidera o mercado do álcool, olha só. Ele produz através do milho. E para você fazer a produção de álcool através do milho ou de outras matrizes, é um processo um pouquinho mais difícil e com um custo mais elevado também. E ainda assim, eles são líderes de mercados em relação a nós. Ou seja, está dizendo que o álcool continua sendo uma interessante alternativa de energia, mas do ponto de vista de mercado nesse momento, ele não está indo muito bem, né? Exatamente, porque falta incentivo governamental. Bacana. Camila, na tua opinião, daqui a alguns anos, fazendo uma previsão de repente, qual deve ser a tendência para a geração de energia renovável? Eu percebo que o mercado já está migrando para o lado de você produzir sua própria energia, ou pelo menos parte dela, né? Eu percebo que alguns condomínios na região já estão usando alguns projetos sustentáveis dentro das edificações, né? Por exemplo, o uso do aquecedor solar. Isso já tem bastante. Inclusive, teve um programa do governo que também expandiu isso para populações de baixa renda, né? Então, tem painéis, aquecedores solares em residências também, né, de baixo custo, tá? Eu acredito que cada vez mais vai ter essa procura, porque é uma forma das pessoas ficarem mais independentes, né? Falta energia. O próprio local já está produzindo ela. Eu acredito que, né, o futuro está aí. Até porque é muito mais barato em relação a toda a energia produzida de forma geral, né? E é uma energia mais segura, né? E nesse caso, nesse momento, a solar é a mais prática ou não? A solar é a mais prática. Né? Numa residência, ela é mais fácil de conseguir atender as exigências, né, de produção de energia. E já está valendo o custo-benefício de implantar um sistema desses, né? Já está valendo. Você já consegue recuperar o investimento em um tempo menor do que era antigamente. E você consegue, né, ajudar a si, enfim. E colocar em prática essa mudança nas residências é difícil, é complicado? Como é que tu vê?
Ainda é difícil, tá? É muito recente isso que eu falei da rede inteligente, né? Que eles chamam de Smart Grid. Muito legal. Que, né, você pode ter esse crédito de energia. Então, ainda em alguns estados, isso ainda é meio controverso. As pessoas não sabem bem nem... A operadora de energia sabe bem como lidar com isso, tá? A prestadora de serviço. Então, ainda precisa desenvolver um pouquinho mais, mas está caminhando, já foi um ótimo início. Você tem alguma dica para quem se interessar e quiser mais informações sobre isso? Um site ou, enfim... Na verdade, quem acaba fazendo isso são empresas privadas, né? Mas, por exemplo, de energia solar, tem o LabSol, da UFSC, que tem bastante conteúdo, mas seria mais acadêmico, né? E aí, se você quer fazer implementação de uma energia renovável na sua casa, você tem que contratar mesmo uma empresa para te ajudar, auxiliar, né? Para você não dar um tiro no escuro. Porque às vezes você tem a boa vontade, mas a sua residência não tem as condições específicas para gerar energia, né? Por exemplo, o painel solar, às vezes você coloca na sua casa, tem um edifício enorme do seu lado te dá a sombra, você não tem como produzir energia. Tá Certo. Camila, muitíssimo obrigado. A gente vai fechar por aqui. Conversamos com a Camila Búrigo Marim, professora aqui nos cursos de Oceanografia e Engenharia Ambiental. Isso aí. Muito obrigada, Viva Voz. Fica por aqui. Até a próxima.